todos e todas, sejam bem-vindas. Eu sou o Babá Jorge Ora e esse é o Conversas Pretas Bahia. Quero agradecer mais uma vez as pessoas que assistiram os últimos vídeos, que entraram lá para fazer algum comentário, curtiram. Eu já falei, tem alguém aí que tem uma certa patologia ou de repente se incomoda quando eu falo de questões muito práticas do nosso cotidiano, inclusive sobre as questões do racismo, né? Tem muito branco que se incomoda quando a gente fala que vive numa sociedade racista, mas isso não é um problema. Não pensem vocês que eu supervalorizo o fato de algum indivíduo meio preguiçoso de tentar argumentar o porquê ele não concorda com isso ou aquilo, dar um dislike. É só que no mundo onde eu vivo eu tenho um problema com todo tipo de covardia. Se você pensa contrário, se posicione e a gente discute as ideias, inclusive com possibilidade de mudanças. Eu pensei muito ao longo do final de semana se eu deveria ou não fazer o vídeo sobre os temas que eu quero abordar hoje. Mas, para mim, também é uma forma de covardia se omitir diante de diversas situações. Ao longo da semana passada, mais especificamente da sexta-feira até o domingo, eu recebi alguns recortes de discussões que estavam pululando pela internet, relacionadas às questões voltadas para o candomblé, a partir da perspectiva de indivíduos que, eu devo dizer, além de não concordar com as coisas que eles estão falando, com o tipo de conceito que estão sendo supostamente criados, tem um perigo para nós, enquanto povo de santo, enquanto unidade politicamente fraca, mal reconhecidas historicamente, no sentido de que o grosso da população não faz a menor ideia do que nós fazemos, de quem nós somos. Eles não entendem realmente o que praticamos dentro do seio de nossas religiões. Então, a partir desse lugar, eu acho meio complicado tomar-se certas liberdades, principalmente quando você não faz o recorte, você não deixa claro para o seu interlocutor que essa é a sua visão de mundo e não necessariamente uma visão partilhada por um grupo. Por mais que a gente diga que dentro da perspectiva do candomblé, cada casa é uma casa, cada um tempera seu feijão como pode e sabe, mas existe um consenso, até uma média, do que se é esperado de casas de tradição Queto, o que se é esperado de casas de tradição Fon, o que é esperado de casas de tradição Angola-Congo, e algumas liberdades, alguns exageros podem nos criar problemas. Então, eu já venho falado, primeiro eu procurei me inteirar, sobre o tal do conceito que está aí rodando sobre nagoterapia. Não conheço a pessoa que está promovendo isso, nem sei se quero conhecer. Algumas pessoas falam muito bem, e até aí é outra questão, são questões de ordem pessoal, mas eu tenho problemas com o conceito por trás das palavras. Nagoterapia, como é isso? É você fundir uma ofensa, porque a priori a expressão nagô era a maneira pejorativa como os Fons se referiam aos Yorubá. Ela não é uma expressão nem de autoidentidade e muito menos positiva. Depois passa a ser usada pelo colonizador para também classificar essas tradições religiosas, Nagô Queto, Nagô Vodum, enfim. Mas para além da questão da etimologia das palavras, nós devemos pensar se religiões que têm uma certa tradição, que têm uma temporalidade, as coisas podem ser simplesmente tomadas, retiradas de seu contexto maior, e aí vem a palavra que me assusta profundamente. Desde que eu entrei, comecei a pesquisar questões e me enveredei pelo ramo da antropologia e tudo mais, que é ressignificação. A palavra bicha está ressignificada, a palavra não sei o que está ressignificada, a palavra nagô já é um processo identitário. Primeiro a gente tem que acertar com todas as partes envolvidas, que para algo que antes tinha um conceito consolidado passar a ser outra coisa, todas as partes envolvidas no jogo têm que estar na mesma página do livro, porque senão a gente tem problemas. Eu volto aí para o meu lugar específico, eu sou um homem assumidamente gay, mas quem quiser que caia na besteira de me chamar de bicha, que a gente vai ter um problema sério. Se para alguns setores do ativismo é positivo, não estou questionando isso é um direito de cada um, mas, mais uma vez eu estou falando, não é consenso. Então, o que me assustou muito profundamente, recebi um tagzinho supostamente tirado da página deles,
onde havia a expressão: homens podem chorar, Ogum chorou. Ora, eu tenho um quarto de século dentro da religião brasi-africana. São 25 anos, não são 25 dias. Sempre convivi e convivo com pessoas mais velhas de iniciação do que eu. Minha primeira preocupação antes de dizer estava errado ou estava certo, ou de eu conheço ou não conheço, foi questionar os meus mais velhos. Nenhum dos meus mais velhos citou esse mito como tendo ouvido falar em algum lugar. Ah, babá, mas não tem aquele episódio onde Ogum tem um problema com a aldeia, não sei o quê. O mito não diz em momento algum que Ogum foi aos prantos depois de ter feito o que ele fez, né, nas terras governadas pelo filho dele. O mito se encerra com ele arrependido pela ação, e aí está a lição deixada para nós seres humanos, e ele bate o agadá, facão e não espada de samurai, no chão, abre uma fenda que diretamente vai levá-lo ao Orun, e ele volta a compor o seu lugar na historicidade cósmica, já que Ogum é um dos Erumale, né? Ele veio na comitiva que veio criar o mundo, que veio criar o homem. Então, os mitos de Ogum que o colocam no Aie foi quando o mesmo veio até nós para nos ensinar, né, o ofício do forjador, forja as ferramentas e nos ensina a usá-las. Isso é Ogum. Então eu não ouvi de nenhum dos meus mais velhos em nenhum momento da minha vida, nem de iniciação, nem em rodas de conversa. Eu já posso dizer que eu tenho uma certa experiência com palestras e com essas coisas, convivendo com pessoas, inclusive de outros países, ligadas à religião tradicional, e nem por isso eu nunca ouvi isso. Não estou dizendo que não exista. Agora, pelo amor de Deus, se você quer usar, acredite. Olha, esse mito foi cooptado, desculpem, em determinado país, ou em determinado grupo, eu vi em determinado livro, né? Mas não tome liberdade, não grite regras, que o homem pode chorar, isso é fato, e a gente precisa discutir o que está aí na moda da chamada masculinidade tóxica e tudo mais. Isso é um outro processo. Agora, achar que tudo cabe dentro do candomblé é uma problemática. Esse é o primeiro ponto. Já tinha, num post que eu fiz ao final do ano passado, teve uma senhora, que inclusive não faz parte dos meus contatos, que achou ruim quando eu questionei, ainda veio dizer que para mim, caso eu não achasse que era boa a tal da terapia, que eu simplesmente não usasse. E eu aí respondi, primeiro, que ela não tinha direito de se meter na minha página, porque eu sequer a conhecia, e segundo, que se estava bom para ela que ela escrevesse um textão e publicasse em sua própria página no Facebook. Se a gente se expõe nas redes sociais, quando eu gravo esses vídeos, é como eu estou falando. Ah, babá, mas você está acabando de falar do dislike. Não tem problema com o dislike. Se você discorda do meu ponto de vista, é um direito seu de discordar. Eu não estou aqui para catequizar ninguém. Eu exponho aqui as minhas visões políticas e as minhas visões de mundo, as minhas visões litúrgicas. Tenha coragem, pelo menos, para argumentar de forma consciente. E na questão das páginas do Facebook, se elas não têm um intuito comercial, vai discordar na sua página. Isso aí para mim é ponto pacífico, e a minha postura não vai mudar em relação à minha página pessoal. Por isso que eu abri uma página agora especificamente para discutir questões intelectuais, políticas e religiosas, que lá, até certo ponto, enquanto houver respeito na argumentação e não a tentativa de convencimento do outro, todos os comentários negativos e positivos são bem-vindos. Esse é um ponto. Mas incômodo muito maior me provocou quando eu recebi um recorte, e aí esse recorte já está rodando na internet há algum tempo, e as pessoas não sabem, ou pelo menos as que me enviaram não sabiam informar a origem, em que lugar, em que página, enfim, foram retirados essa tagzinha. Nessa tag dizia que Ogum, tão encantado por Oxum, né, passa de um estágio de encantamento tal qual que ele se emascula, ou seja, ele decepa o próprio pênis e deixa de ser Ogum para tornar-se Opará. Eu tenho que respirar fundo, não é encenação não, porque isso me incomoda em níveis profundos. Supostamente esse tag foi lançado no Dia da Visibilidade Trans. Eu sou um ativista de causas que discutam representatividade. E eu somo, na medida do que eu posso, do pouco conhecimento que eu tenho sobre a questão da transgeneridade, em especial da discussão desta questão nas religiões brasi-africanas. Como é que a gente vai lidar com a situação
numa estrutura religiosa que basicamente divide suas funções atribuídas ao gênero biológico, né? A condição sexual dos indivíduos a partir da genitália e dos órgãos. É preciso discutir, precisa se discutir isso com muito respeito, com muito cuidado, com todos os indivíduos envolvidos no processo, entre eles, nós, praticantes do candomblé. Existe esse mito, mais uma vez, igual o Ogum está sofrendo, ele não está numa boa fase, né? Já houve uma discussão que ele estuprou Obá, então ele seria um machinho tóxico e deveria ser cancelado. Eu não sei como é que vão fazer isso, eu não sei como é que vão fazer para cancelar a divindade que é responsável pela existência, pelo menos a partir da cosmogonia iorubá, da humanidade. Nós só somos humanidades e sociedades e tudo isso. Só pescamos, caçamos, plantamos, cultivamos a terra, tudo isso, para quem acredita na cosmogonia iorubá, a partir da presença, da existência e da benevolência de Ogum em relação a nós, né? O que eu deixo aqui de dica é, vocês que se dizem tão para frente, tão afrocentrados, tão afro isso, tão afro aquilo, tão discutindo tantas coisas nas redes sociais, vocês deveriam parar de usar régua branca, né? O que é macho, o que é fêmea, o que é homem, o que é mulher, o que é feminismo, o que é protagonismo, todas essas ferramentas epistemológicas, embranquecidas, e ainda que nós possamos nos apropriar, e devemos sim nos apropriar dessas ferramentas, mas pensem com muito cuidado quando vocês se apropriam desses conceitos para tentar ler sociedades milenares que vocês não entendem, que a história nos negou. Eu posso tomar qualquer liberdade com a chamada Grécia, com o pensamento grego, com a Grécia como berço da humanidade clássica, porque isso está fartamente documentado e disseminado na história da humanidade, não na história da Grécia. Enquanto isso, nós temos toda a nossa história subsumida, né? Ah, mas isso aí tem a ver com culturas ágrafas. Independente de culturas ágrafas ou não, os contatos, né, sociais não permitiram, pela questão, em especial da questão do racismo, a partir do século XVI, que essa história nos fosse negada. Ou seja, liberdades não devem ser tomadas, principalmente por aqueles que não se apropriam das coisas. Por que eu estou dizendo isso? Eu preciso criar um mito para discutir transgeneridade, transexualidade, papéis de gênero, fluidez de gênero. Dentro da tradição iorubá, não. Eu tenho pelo menos duas divindades, Obatalá e o próprio Logum-Edé, que me permitem, através de seus mitos, e aí já devo fazer o recorte para vocês não saírem dizendo por aí, ah, Babá Jorge disse que Oxalá era transgênero, Logum-Edé era transgênero. Poderiam até ser. Não sou eu que vou determinar, porque eu não tenho conhecimento para isso. Aliás, acho que nem eu e nem ninguém. Mas nós podemos tomar liberdades a partir da perspectiva, por exemplo, que é lugar comum, pelo menos pelos praticantes sérios do candomblé. Nós todos sabemos que Oxalá come, veste-se como o que seria para as sociedades africanas um Aiabá, ou seja, uma divindade de princípio feminino. Isso tem um mito que explica o porquê. Isso tem desdobramentos no culto do orixá, mas nos permitiria, a partir da necessidade da criação de um discurso político, debater papéis de gênero sem a necessidade de eu criar novas mitologias para contemplar as necessidades de representatividade. Oxalá está aí, Logum-Edé. O mito é muito claro e diz que para ele adentrar no reino de Oxum, né, ou qualquer outra divindade de água doce similar a Oxum em terras africanas, ele deveria estar na condição de mulher. O mito não deixa claro, e também a gente só pode especular. Não sabemos se essa condição tem a ver apenas com o vestuário, lembrando que em muitas sociedades africanas, principalmente ali na região do Benin ou na Yorubalândia de maneira geral, antigamente, essas vestes, eu convido qualquer um a pegar fotos aí da primeira metade do século XX. Você verá homens e mulheres com um fardo de tecido enrolado na cintura. Então, o marcador de gênero talvez não estivesse meramente ligado à questão
de roupas. Não obstante, mais na frente vai se dizer nos mitos de Xangô que ele trançava o cabelo como as mulheres e usava argolas muito grandes, e isso era uma das coisas que fazia com que as mulheres se encantassem com ele. Vocês percebem onde eu quero chegar com isso? A maneira como as tradições, em especial, e aí são as que eu domino, da Yorubalândia estão constituídas, nos permitem sim discutir uma série de questões sociais que não são novas. Né? Não importa que essa questão esteja sendo discutida com mais veemência agora, desde que o mundo é mundo, eu quero acreditar que há transgeneridade. Né? Indivíduos que não estão à vontade com seus próprios corpos. Agora, eu acredito também que essas sociedades mais antigas tinham mais maturidade para lidar com isso, né? Desprovidas dos preconceitos ou dos conceitos fortemente estabelecidos, e aí conseguiam dialogar com essa diferença de uma maneira mais cândida, pelo menos é o que eu quero acreditar, né? E que, pensando direitinho na maneira como essas coisas estão organizadas, tem sentido a maneira como eu vejo as coisas. Eu quero dizer com isso que não há a necessidade. Não há necessidade para discutir transgeneridade que eu tente distorcer mitos ou criar novos mitos. Não há necessidade que para discutir a necessidade de um povo preto que sabidamente sofreu pra caramba com o advento da escravidão, da escravização atlântica e os seus desdobramentos na diáspora, que eu tenho que pegar um conceito terapêutico branco, botar um nome, dizer que é de preto, enfeitar o pavão, e aí bora pra internet discutir como se um garoto de 20 e poucos anos ou uma pessoa recém-iniciada de repente descobriu a roda e vai transformar as relações afetivas do povo preto. Peraí, minha gente, pelo amor de Deus. Bora ter bom senso, bora ter pé no chão, bora cada um pegar nosso pedacinho e tentar dentro de um processo coletivo. E para o processo ser coletivo, ele tem que ser discutido entre os seus. É lógico, vão haver divergências, vai haver embate. O conflito é importante, é a partir do conflito que nós criamos desdobramentos, que nós pensamos, que nós discutimos. O que nós não podemos é reforçar o caráter colonizador das relações. Ah, eu achei que isso aqui é certo, então bora lá que agora eu vou empurrar isso goela abaixo do maior número possível de pessoas, inclusive deixando importante, frisando que não vou discutir, não quero discutir, eu tirei da minha mente isso, então é meu, e como eu tirei da minha mente é meu, eu posso usar nome de orixá, eu posso usar nome de identidade étnica, eu posso usar o que eu quiser, porque foi eu que inventei, tá bom. Em partes eu concordo com isso, só que eu convido vocês a criar a própria religião de vocês. Ninguém pede. Onde é que está escrito que religiosidade é só que veio com muita temporalidade atrás? Ah, religião é só que foi criada há 10 mil anos atrás, é que foi criada há 500 anos atrás. Não, vocês podem, sabe? Inventa o nome. Religião do abacate. A partir de agora existe a religião do abacate. Na religião do abacate, o abacaxi é transgênero. Na religião do abacate, eu discuto os frutoafetos, as frutoterapias. Direito de vocês, ninguém está questionando isso, todo mundo pode fazer o que quiser, desde que isso não agrida, não diminua ou não perpetue uma série de processos que já são complicados para nós. Então, de repente, você está aqui na internet, vem um e diz que algum se emasculou para virar mulher, outro vem e diz que algum chorou, Deus sabe-se lá porque caramba, e aí homens podem chorar. Eu não preciso de algum para chorar, não. Eu vou chorar quando eu sentir que a sentimentalidade foi atacada. Né? E mesmo os machinhos tóxicos, como é o termo da moda, garanto para vocês que em algum momento, mesmo, ainda que tenha sido escondido, eles choraram em algum canto. Né? A não ser que eles sejam Loki, na mitologia nórdica, né? Que se recusou a chorar diante da morte iminente de Baldur. Talvez a gente está discutindo outra coisa e não saiba. De repente a gente não estamos mais nas questões afrocentradas, a gente está tão na moda, né? Com série, com homens barbudos dizendo que são vikings modernos. De repente é isso. A gente está discutindo a religião escandinava, a religião antiga escandinava, e está fingindo que são questões afro. Aí é uma outra discussão a se pensar. Então é isso. Querem coisas novas e podem ser. Eu sou uma das pessoas que advogo o não estagnar das religiões. A todo momento eu estou pedindo para a gente refletir o papel do candomblé no mundo contemporâneo. Toda hora, quem me acompanha sabe disso. Agora, tudo tem limite. Né? Tudo tem limite, ou se não tem limite, é necessário que essas discussões sejam feitas entre nós.
Sabe? O que custa consultar o mais antigo? Ah, mas é que o mais velho da minha casa de santo é muito rigoroso. Vai procurar outro mais velho, nem todos são assim. Eu posso garantir a vocês, eu tive convívio com pessoas que por suas idades, não só cronológicas, mas suas idades de santo, estavam em algum nível muito à frente do seu tempo, ainda que suas vozes fossem silenciadas dentro da estrutura daquelas casas de santo para a manutenção da tradição. Não é nada disso que eu estou falando. Não estou falando que a gente não pode pensar, que a gente não pode discutir, que a gente não pode levantar os temas. O que eu vou continuar me incomodando e vou continuar questionando, e questionando de maneira não pacífica, como eu disse a vocês, minha pedagogia ficou para trás em 2019. Seja para educar racistas, coisa que eu me recuso a fazer, seja qualquer tipo de tolerância com situações e questões que podem nos colocar ainda mais na berlinda e que não favorecem ninguém. Meus irmãos e minhas irmãs transgêneros, de maneira nenhuma estou usando esse vídeo para atacar vocês, porque eu bem compreendo a dificuldade. Se eu só na condição de homoafetivo entendo todos os desdobramentos, todas as complicações que foram trazidas para a minha vida, acredito que tenha sido muito pior para vocês com o desajuste total de sua psique em relação aos seus corpos. O candomblé deve abarcar vocês, é uma obrigação. Enquanto o orixá não vier, não disser tá errado, pelo menos para mim, não existe nada errado. Agora, não há a necessidade de criação de novas mitologias ou interpretações entorpecidas no afã de supostamente justificar a presença de vocês dentro das nossas fileiras. Vocês são irmãos, vocês são iguais. Não há necessidade de uma discriminação. Como a drag queen Rita Von Hunt colocou muito bem algumas semanas atrás. Se eu começo a advogar que é necessária a construção de banheiro para transgêneros, toda a discussão ela se esvai. Aí é necessário se criar uma nova discussão, né? A transgeneridade fala de inclusão ou da criação de um terceiro sexo? Como é isso? Se é uma nova discussão, é preciso que quem está no entorno também se aproprie dos termos, porque mudar as regras do jogo no meio do jogo é bastante complicado. Então, de maneira nenhuma, quero que entendam que essa minha fala é um ataque à transgeneridade de forma alguma. Agora, ainda assim eu não vou admitir, né, pelo menos nas minhas posições pessoais, políticas pessoais, que se tente moldar a realidade para que nela caiba tudo. Para mim, dentro das religiões brasiliano-africanas, praticamente todas as possibilidades de discussões sociais cabem, inclusive utilizando-se de nossa cosmogonia e de nossa mitologia. Agora, tudo tem limite. Então, essas duas questões, elas bateram muito forte para mim. A partir da sexta-feira da semana passada, eu fiquei muito enfurecido quando eu vi as duas tags. E aí, por último, numa conversa com uma amiga, veio com essa história, né, de que a partir de uma encenação de um espetáculo aqui na cidade de Salvador, se subiu a discussão para as redes sociais, colocando Ogum no mesmo lugar da posição da brancaiada machista, patriarcal, né, e da normatização e da normalização do entendimento de estupro, e querendo utilizar Ogum. Não, desculpa as feministas pretas, eu não passo pano para estuprador, mas espera aí, vocês não vão pegar algo que é sagrado para milhares de pessoas e simplesmente distorcer, colocar dentro dessa discussão que na maioria das vezes não é nem afrocentrada. Vocês estão reverberando discussão de branco, fora dos nossos termos, e aí querer depreciar a nossa ancestralidade, depreciar o nosso lugar. Há que se ter cuidado quando a gente usa a lente do branco, quando a gente usa a lente da sociedade branca, ocidental, para tentar ler as sociedades africanas em sua totalidade e nas suas especificidades. Tomar cuidado, nós já somos atacados há mais de 500 anos e não precisamos de fogo amigo, viu? Não há necessidade, mas talvez seja um pouco dessa carência que as redes sociais provocaram, né? Que todo mundo quer aparecer, todo mundo, como diz mais uma palavra da moda, todo mundo quer biscoito. E eu não estou aqui para dar biscoito para ninguém. Então é isso. Sou Babá Georgiora, esse é o Conversas Pretas Bahia. Né? Mais uma vez, espero que gostem. Se gostaram, comentem. Se não gostarem, tenham a coragem, comentem também. Né? Eu tenho essa cara de bravo, mas eu não sou bicho. Pelo menos não enquanto não piso no meu calo. E aí a gente segue por aqui, produzindo conteúdo, discutindo coisas importantes para o povo do santo e sobrevivendo por qualquer meio necessário. E meu inimigo não é só aquele que é da pele branca, não.
Meu inimigo é qualquer indivíduo com qualquer tom de pele que não respeite a minha existência e principalmente não entenda que para minha existência estar consolidada, eu devo respeito e deferência a todos aqueles que vieram antes de mim, tanto os meus ancestrais no plano físico, quanto os meus ancestrais no plano cosmogônico, que no meu entendimento, e é o meu, não precisa ser de todo mundo, criaram o mundo e me colocaram aqui para resistir, para lutar e para seguir transformando e sobrevivendo como posso, né, até o dia que o Olodumare decidir que esta carne não será mais animada pelo seu sopro divino. Seguimos sobrevivendo por qualquer meio necessário. Abraço e até nossos próximos encontros.